Meus amores, mais uma conversa aqui com vocês. Queria agradecer ao carinho de todos vocês que têm compartilhado, que têm ouvido o podcast. Eu tenho acompanhado aqui, está crescendo muito rápido. E tudo isso é graças a vocês, aos compartilhamentos, aos comentários. Eu fico muito, muito feliz, honrada mesmo. No meu coração, eu sempre trago essas sabedorias ancestrais, tudo que eu aprendo durante a semana. Eu sou muito estudiosa, sempre priorizo os meus momentos de estudos, de tecnologias espirituais, para que eu consiga aplicar na minha vida, mas também trazer de uma forma simples, de uma forma fácil, para que vocês consigam corporificar, realmente sentir no corpo, nas práticas de yoga, nas mentorias, encontrar ferramentas práticas para trazer tudo isso do invisível para a matéria. E uma das coisas que eu tenho refletido, conversando com muitas pessoas, percebendo que muitas delas estão passando, é que muitas vezes nós nos pegamos desejando estar num lugar onde a gente não está. A gente está sempre pensando na versão do futuro. E isso pode ser num lugar físico, quer estar num outro lugar, quer estar de férias em algum lugar, ou talvez estar com uma outra pessoa, ou talvez você está sentindo falta de alguém, dos amigos, ou queria estar em outro lugar, ou às vezes financeiramente na sua vida que você não está feliz com a situação atual que você está nesse momento e queria estar ganhando mais dinheiro, morando em outro lugar. Ou às vezes é na sua carreira que você gostaria de expandir a sua empresa, ou expandir dentro do corporativo, mas você não está satisfeito no ponto que está. Ou, como eu disse no outro episódio, como uma das minhas colegas que vieram me procurar, não está feliz aonde está, no trabalho, não está se sentindo visto, valorizado e quer largar tudo para seguir a sua paixão. Ou às vezes às vezes você está num relacionamento onde você não queria estar. Até vi na internet essa semana Justin Bieber gravando aí músicas numa live, músicas que ele iria lançar e não lançou. Ana, minha aluna, essa é para você que gosta do Justin Bieber, minha aluna maravilhosa. E ele diz, eu não lembro agora, mas a música ele fala sobre eu estou num relacionamento em paz, eu não queria estar aqui, que ele queria estar em outro relacionamento. E essa live ele fez bem durante o aniversário da esposa dele. E virou super uma polêmica. Então, se você tá num relacionamento e tá lá querendo um outro relacionamento, ou pensando, e se eu estivesse em tal lugar, e se eu estivesse com tal pessoa, totalmente humano. Tem muita gente passando por vários questionamentos esses dias, essas semanas. Tem muitas pessoas solteiras que querem casar, pessoas casadas muitas vezes que se perguntam como é ser solteiro, a possibilidade. Todo mundo está sempre tentando estar em outro lugar. E os ensinamentos cabalísticos, eles ensinam que existe uma força oponente pregada na humanidade, que é visto, na verdade, como um anjo positivo disfarçado de negativo, cuja única função é combater a nossa consciência para que sejamos reativos e façamos escolhas ruins que priorizam a gratificação do instinto, em detrimento da realização a longo prazo. É a força que nos torna preguiçoso, é a força que nos motiva a ter inveja ou a julgar, é a força que faz sentir que é aceitável falar mal das outras pessoas e destruir a reputação dessas pessoas porque você acha que está certo e justifica em fazer isso. É a força que quando você está na carência, dor e vazio, sussurra no seu ouvido, vai preencher isso, vai buscar uma solução rápido, vai lá no aplicativo, sai com aquele cara, sai com aquela menina, você nem quer um relacionamento, mas sai lá, faz isso, faz aquilo. Às vezes você acaba vampirizando uma pessoa energeticamente só por conta dessa carência, desse vazio. É a força que faz você voltar, sei lá, para o seu ex, mesmo sabendo que ele não é certo para você. É a força oponente que faz você se sentir culpado toda vez que você faz algo errado. Então você se pune por semanas, achando que você é a pior pessoa do mundo. É a força que faz você sentir que é normal se ficar sempre se preocupando, que se preocupar de alguma forma vai trazer algum milagre na sua vida. Ela até convenceu você de que é assim que funciona. É o trabalho dessa força sempre garantir
que você não esteja atingindo todo o potencial da sua alma. E a principal função dessa força, desse anjo negativo, é fazer com que você esteja sempre insatisfeito com a sua situação atual. Isso é verdade e nós já vimos isso. Eu vi, você também viu. Não importa a posição que você ocupa na sua vida, não importa o que algum dos seus amigos alcancem, não importa o quanto conquistem, sempre querem mais ou querem algo diferente. A grama do vizinho sempre parece mais verde. E uma das maneiras de acelerar o tempo, de colapsar o tempo e se conectar com os milagres que estão disponíveis sempre, mas principalmente nesse mês de milagres que é da força de Sagitário, que existe na sua vida, é não abrir mão do desejo por mais. Não é abrir mão das suas ambições, dos seus objetivos, dos seus sonhos. A gente precisa tomar muito cuidado aqui. E é importante isso, porque a força oponente, eu estava conversando isso com meu amigo hoje, eu fui fazer meu cabelo, e a gente é amigo assim há 20 anos. E agora que ele decidiu abrir um negócio dos sonhos, um projeto dele dos sonhos, apareceu na parte amorosa uma distração com uma pessoa totalmente desalinhada com o que ele quer. A pessoa simplesmente não tem nada, isso pelas palavras dele, a pessoa não tem nada, assim, não tinha a mesma forma, os mesmos gostos, o mesmo nível intelectual, o mesmo nível social, o mesmo nível emocional, tava tudo desalinhado para ele, isso na concepção dele, ele falando isso para mim hoje. Mas mesmo assim, ele ficou quase 2 meses, mais ou menos, distraído com essa pessoa que não queria ter um relacionamento, mas mesmo assim ligava para ele, mandava mensagem, ia pra balada quando eu tava na mesma cidade, 2 horas da manhã mandando mensagem, ei, eu tô aqui te lembrando. Ele ficou gastando esse tempo e agora falta o quê? 1 semana para ele lançar o que ele quer lançar e ele tá naquela correria, porque ele ficou quase 2 meses fazendo de qualquer jeito, vamos dizer assim, não de qualquer jeito, mas assim, perdendo a energia vital dele e se distraindo com uma distração que não ia acrescentar nada na vida dele. Isso é o quê? É um exemplo da força oponente. Quando a gente decide fazer uma coisa, vem outras distrações para realmente levar a gente para o estado de livre-arbítrio, de conseguir criar o seu próprio limite e falar, não, eu não vou me distrair com isso, porque é isso aqui que eu quero fazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui. Os sábios dizem que é preciso sustentar 2 energias dentro de nós simultaneamente. É ter o desejo, ter aspirações de grandeza, ter visões do seu futuro, de onde você quer chegar e, ao mesmo tempo, ser capaz de dizer a si mesmo, nesse momento, quem eu sou, onde eu estou, o que eu estou fazendo é perfeito. Eu estou plenamente satisfeito. Eu concordo com a luz do Criador por ter me colocado nessa posição e criado esse dia para mim. Mas e se foi um dia horrível, teve uma notícia assim péssima? Ou se as pessoas estiverem te magoando, ou se você não tiver condição financeira para fazer o que você quer, ou quer comprar o que você quer, se você está frustrado, machucado, se alguém te feriu, e se você estiver passando, sei lá, por um luto, uma morte, você está tentando dizer que está perfeito do jeito que está? É isso que você está dizendo? Sei lá, às vezes um membro da família faleceu, alguém acabou de receber um diagnóstico de doença. Você está tentando, então, o quê, Paola? Dizer que isso é perfeito para mim, assim? Eu falei isso para uma aluna minha essa semana, que veio dividir que não deu certo uma questão de uma transição que ela ia fazer. Não que não deu certo, mas aconteceram alguns desafios no meio do caminho, aonde ela veio todo aquele medo de que não vai dar certo. Há uma possibilidade, mas agora ficou muito mais duvidoso se vai dar certo ou não por conta dessa questão. E eu trouxe tudo isso para ela. Então, eu peço que você escute mesmo tudo isso com o coração, isso que eu tô dizendo. Porque eu falei para ela, eu dei um vídeo de presente para ela, que geralmente é pago esse vídeo lá no meu site. Eu tenho um site, paoliael.com.br. Lá tem vários cursos e produtos que eu deixo disponíveis num valor super acessível para você. É só entrar no link e você vai ver que tem vários cursos de cabala, dando aula de cabala, de sexualidade sagrada, sobre vários temas,
de health coaching, tá tudo lá para vocês. São aulas de 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora, depende do curso. E lá tem essa aula de liberação emocional. Eu falei para ela, eu vi lá para ela, eu falei, olha, você é uma pessoa emocional, você precisa estabilizar as suas emoções. Então, traga aqui, faz a liberação emocional e lembra disso que eu tô falando. Tudo é bom do jeito que tá. Não está perfeito do ponto de vista humano, mas no ponto de vista do Criador, tá tudo perfeito. O Criador é parceiro com você. Ela ouviu, ela falou, não, eu vou fazer. No dia seguinte mandou uma mensagem me fazendo um convite, e daí eu entendi que talvez ela não entendeu o que eu tinha dito. E tá tudo bem, porque no momento da dor, falar, uma pessoa que perde um ente querido e falar, acredita que tá perfeito do jeito que tá, é muito difícil, porque o nosso ego tá muito ferido. Então eu entendo você, se você estiver ouvindo isso não fazer sentido para você. Então eu sei que não tá tudo perfeito do ponto de vista humano, que é preciso buscar cura, encontrar médicos certos, encontrar advogados certos que te ajudem na sua situação legal, que você tem coisas para fazer, tem funeral para organizar, tem ligação para fazer, precisa. Tudo isso pode ser verdade no plano logístico. Porém, a questão aqui é, você quer que a luz do Criador seja sua parceira em tudo que você faz? Que quando você liga para o médico, para o advogado, para os amigos, quando você sai para um encontro, porque você está pensando em se casar, sei lá, ou talvez você esteja tentando engravidar, ou está tentando entender logisticamente o que pode aumentar suas chances de engravidar, você quer fazer tudo isso sozinho, sozinha, com apenas a lógica, ou você quer que a luz do Criador esteja dentro de cada passo, de cada sala, de cada escolha? E isso fica muito mais claro quando a gente olha até para o desenho humano, de acordo com cada estratégia e aura. Uma pessoa que tem aura geradora, ela veio para responder a vida, para sentir satisfação no fazer, no construir, no colocar energia nas coisas que dá tesão, nas coisas que a pessoa ama. Então, quando o gerador começa a querer estar em outro lugar, num outro trabalho, numa outra vida, sem escutar o próprio corpo, o resultado é o quê? Frustração. Não porque o desejo seja errado, mas porque há uma desconexão com o agora. Por exemplo, um projetor, com aquela aura que guia, que enxerga o outro profundamente. Quando o projetor ele tenta viver como um gerador, fazendo demais, se esforçando demais, tentando acompanhar o ritmo de todo mundo, ele começa a sentir exausto e amargo. Daí, sem energia, o que ele vai fazer? Ele vai começar a estar em outro lugar porque não está honrando o lugar onde a alma dele funciona melhor. Ou vai começar a querer pegar, se alimentar da energia vital de outras pessoas, outros lugares, porque ele está desconectado dele. O projetor ele não tem essa energia vital ativa como um gerador. E parece, com os estudos do desenho humano, que eu aprendi é que o projetor ele só vai começar a se alinhar com a própria aura em 2027. Ele está ainda nessa amargura. Então, e não é à toa que tantos projetores estão chegando no meu campo nesse momento para aprender a desconectar com a aura da aura geradora, que é com que ele se conecta nesse momento, e voltar para a própria aura. Manifestador, quando ele não respeita os seus próprios impulsos, quando ele segura demais os seus movimentos, achando que ele tem que agradar todo mundo, ele começa o quê? A sentir raiva. Não é porque o caminho está errado, mas é porque ele se desconectou da própria verdade do presente. Então, muitas vezes, esse desejo de estar em outro lugar não é uma fuga, é um convite de se alinhar, para você se alinhar com quem você realmente é no agora. Isso também a gente vê no tapetinho. Quantas vezes você entra numa sala de yoga e você já quer ir para o final? Você já quer estar lá no Shavasana antes mesmo de começar? Ou você está numa postura desafiadora, você está numa sala quente de hot yoga e pensa, quando isso vai acabar? Mas o yoga, ele ensina algo profundo. A postura só te transforma quando você percebe que você está permanecendo presente nela. Você tem que aprender a respirar mesmo no desconforto nessa postura.
Se você sai da postura antes da hora, você perde a expansão. Se você entra na resistência mental, o corpo ele endurece. Mas quando você sustenta uma postura dizendo internamente, eu aceito estar aqui agora, algo se libera. E a vida funciona do mesmo jeito. A postura difícil não significa que você vai ficar ali para sempre, mas significa que esse é o lugar onde a transformação acontece. No yoga a gente aprende que está tudo bem querer sair da postura, mas fugir dela é diferente de atravessá-la com consciência. Na vida é a mesma coisa. Você pode desejar outra realidade, outra fase, outra expansão, sem rejeitar o lugar onde os seus pés estão agora. Assim como no tapete, quando você para de lutar contra a postura, o corpo ele começa a abrir. E quando você para de lutar contra o agora, a vida começa a se mover. Outro exemplo, às vezes você está tentando se tornar mais relevante nesse mundo, mais relevante na sua carreira, tentando ser mais popular para ser melhor remunerado pelo que você faz. Deixa eu te perguntar uma coisa: você não quer que a força divina, a força do universo, a força do Criador esteja presente com você nesses momentos? Você quer escolher, sei lá, um médico sozinho se você estiver doente, ou você quer que o Criador te ajude a escolher esse médico? Você quer encontrar a dieta certa que vai curar o seu corpo apenas perguntando para alguém? Ou para o chat GPT? Ou você gostaria que o Criador te guiasse nesse processo? Falando em chat GPT, hoje meu amigo disse que ele foi fazer o mapa astrológico dele no chat GPT. A gente já fez vários trabalhos energéticos e eu sei que a lua dele é em Escorpião, ele vai me falar: "Ai, mas a minha lua é em Aquário", segundo o chat GPT. Impossível a lua dele ser em Aquário. Todos os sites tradicionais e reconhecidos, oficiais de astrologia, trazem até o aplicativo que você trabalha criando os seus mapas, que a gente cria os mapas. A lua dele era em Escorpião, e daí ele jogou lá no chat GPT, saiu que a lua dele era em Aquário, eu não sei qual foi o cálculo. Então você tome muito cuidado como que você pesquisa as coisas dentro de um aplicativo. Você pode, se quiser se aprofundar nos aplicativos, jogar informações oficiais, legítimas lá e pedir para o chat sim te ajudar a, sei lá, entender um pouco o inconsciente ou dar mais detalhes de alguma coisa. Mas nunca use isso como uma bússola, o seu guia interno para fazer qualquer coisa, gente. É isso que as pessoas estão fazendo. Estão se desconectando da bússola interna ou de fontes oficiais, de fontes tradicionais, coisas de trabalhos sérios que vêm aí de anos, milênios, e jogando lá para o robô adivinhar a sua vida. Traga isso para a presença, traga isso para a intuição. Traga isso para o Criador canalizar a sua energia através de uma pessoa com sabedoria. Então, pede para o Criador canalizar essa energia que você precisa através do médico, se você está doente, ou através do advogado que você tem que procurar, e que ele conduza para aquilo que é realmente certo para a sua alma, e não apenas para aquilo que o médico aprendeu pela própria experiência. Veja bem, nós temos uma escolha muito clara sobre em qual dimensão queremos viver. A gente pode viver apenas no mundo físico, tridimensional, onde inteligência, talento, dinheiro, conexões são os únicos recursos para a gente resolver problema. E deixa eu te dizer uma coisa, isso geralmente leva muito tempo, envolve dor, sofrimento, carência, muitas vezes o problema nem chega a ser resolvido. Mas o que a sabedoria ancestral oferece, essa tecnologia espiritual ensina, que é a Kabbalah e outras linhas espirituais, o motivo de estarmos aqui, o motivo de estarmos todos estudando essa sabedoria é justamente o oposto. Essa sabedoria ensina a encurtar o processo, a comprimir o tempo, a trazer a cura agora, a manifestação agora, o sustento agora, a felicidade agora, porque na realidade o tempo não existe. E a forma de fazer isso não é descartando os nossos desejos, não é diminuindo os nossos sonhos. Os desejos sempre vão existir, mas ao mesmo tempo, em paralelo aos desejos, a gente precisa ser capaz de dizer: eu aceito com alegria e com certeza exatamente onde eu estou. Mesmo dizendo isso, você está numa situação difícil,
Você está discutindo com seu namorado, com sua namorada, com seu parceiro. Você não se sente bem agora? Sim. E ainda assim, você sabe que isso está perfeito, exatamente como está. Imagina que você acabou de sofrer, Deus me livre, um acidente de carro. Você sai do carro, olha para os danos e imediatamente começa a pensar em todos os problemas, todos os transtornos que vão chegar. Você precisa olhar para esse acidente, olhar para os danos do seu carro e dizer: está perfeito exatamente como está. Sim, gostaria que não estivesse vivendo essa situação, mas ao mesmo tempo consigo sustentar o desejo de resolver o problema junto com certeza absoluta de que isso é bom. E há mais ainda, você não mudaria isso por nada no mundo. Isso soa completamente louco. Eu sei que parece muito um paradoxo, mas você precisa chegar ao nível de consciência em que não importa o que tenha acontecido, não se ainda vai acontecer, mas se já aconteceu, você é capaz de dizer, tá perfeito, porque foi isso que o Criador escreveu para minha alma. Você está discordando, por exemplo, da força divina do Criador? Você está dizendo, não, Criador, eu não gosto dessa realidade que você criou para mim. Você está dizendo que existe uma falha no Criador, certo? Uma falha no sistema. Tem um cabalista chamado Isaac Luria que diz sempre que você chega a um ponto em que você acredita que o universo errou ou que você errou, você deve se lembrar de algo muito importante. Provavelmente foi a sua percepção que errou, não o Criador, que é infinito, perfeito e imutável. Porque do contrário, o que você estaria dizendo é o quê? O Criador cometeu um erro. Se você sofreu um acidente de carro, isso deve ser um engano. Nossa, mas eu sou uma boa pessoa, isso não deveria ter acontecido comigo. Você está terminando comigo depois de tudo que eu te dei? Isso deve ser um erro universal. Algo no mundo superior falhou, os anjos erraram. Então, o universo errou. Ou alguém recebe um diagnóstico inesperado. Imediatamente, o que você vai pensar? Isso só pode ser um engano. Não estou dizendo que isso não dói. Não estou dizendo que você deve ignorar a dor e falar, ah, que legal. Eu entendo, a gente é humano, a gente sente as coisas. O que eu estou dizendo aqui para você é outra coisa. A gente precisa sustentar todas as energias ao mesmo tempo. O seu desejo de cura, mas você precisa sentir esse desejo. A dor daquilo que você está atravessando também. Você precisa sentir essa dor. Não ignore, não suprima essa dor. Mas, ao mesmo tempo, sustente a certeza absoluta. Às vezes, isso começa apenas com um sussurro interno. Tenho certeza, tenho certeza, tenho certeza. Isso realmente é bom. Eu tenho até tatuado no meu braço, Gamzu Letová. Isso é realmente bom. É exatamente aqui que eu preciso estar. A minha alma precisa disso para se elevar para o próximo nível, para o nível mais alto. Eu não vejo o quadro completo, o panorama geral, mas eu tenho certeza. Esse é o terceiro pilar de energia, o desejo pela solução. A dor do processo e a certeza absoluta de que isso é bom. Se você conseguir sustentar esses três pilares ao mesmo tempo, você chega ao lugar dos milagres na velocidade máxima. E para ser honesta, às vezes isso leva segundos. Na medida em que a sua certeza cresce, a solução aparece, a resposta surge, o caminho se revela. E agora eu te pergunto, você quer realmente uma solução ou você prefere continuar correndo de um lado para o outro, perguntando para 1000 pessoas o que você deve fazer? Para 1000 tarôs, tirar tarô com um monte de gente. Vai lá procurar vários aplicativos de autoajuda, porque ninguém vai ter a resposta que você procura enquanto você não desbloquear a resposta do plano superior. Então, enquanto você não elevar a sua vibração à vibração do universo, à vibração da energia do Criador, que é de onde vêm todas as respostas, aí sim tudo começa a alinhar. Imagina a gente lá no tapetinho de yoga, e a gente está fazendo Utkatasana, chair pose, postura da cadeira, ou um backbend que precisa de presença, aquela postura da ponte completa, ou postura do guerreiro longo. Existe a versão 3D do yoga, quando você entra na postura, contraindo tudo, prendendo a respiração, perguntando: ai, quando isso vai acabar? Por que isso está tão difícil? Ai, eu deveria ser mais flexível que nem a pessoa do lado. Nesse estado que você faz a postura, você não recebe os benefícios dela.
Agora existe a outra dimensão, que é o quê? Quando você entra na postura, você respira, você sente o desconforto e diz internamente: eu aceito estar aqui agora. Você não parou de desejar sair da postura, você só parou de brigar com ela. E curiosamente, é nesse estado, nesse exato momento, que o corpo começa a abrir. O tremor ele vai diminuindo, a respiração vai ficando mais profunda, a postura te transforma. E na vida é a mesma coisa. Quando você está lutando contra o agora, você está apenas no esforço humano. Mas quando você aceita o agora sem desistir do desejo de sair dele, você acessa outra dimensão. Seguir a sua aura é a mesma coisa. Quando você está desalinhado com a sua aura, você tenta resolver tudo sozinho. Você se sente o quê? Um gerador, ele vai lá, tenta iniciar tudo sozinho sem responder à vida. Vai gerar o quê? Frustração. A pessoa vive esgotada e frustrada. E o corpo vai avisando, não é o caminho. Ou o projetor, que tenta sustentar esse ritmo de gerador, que é o que ele está fazendo. Todo projetor está fazendo isso. A maioria está desalinhada, como eu disse antes. Então ele fica o quê? Amargo, querendo captar, vampirizar a energia do outro. Não porque ele não é capaz, mas porque ele perdeu a parceria com a energia correta. Ou o manifestador que fica lá seguindo, segura o seu impulso natural, às vezes ele quer fazer algo, mas o que vão pensar? Ele não honra o desejo interno de movimento, o que acontece? Fica com raiva. E a raiva aparece como sinal, você não está vivendo alinhado, porque quando o manifestador ele está alinhado, ele está em paz. Ou o refletor, por exemplo, que estiver no ambiente errado, ele vai sentir imediatamente no corpo, porque ele tem muita sensibilidade energética. Então, quando você vive desalinhado com essa hora, você tenta resolver tudo sozinho. É isso que a gente está falando aqui. Você não sai da postura do yoga negando o desconforto, você não sai da sua fase negando a dor, mas você também não vive brigando com ela, você sustenta o corpo, você sustenta a respiração, você sustenta a certeza, e a postura muda e a vida também muda. Teve um momento essa semana que eu entendi que não era a hora de aprofundar. Às vezes não é a hora de aprofundar. E isso eu queria trazer para vocês. Essa semana eu estava trazendo um mentorado para uma informação muito importante sobre ele, do fato dele ser um projetor. E eu estava tentando explicar como que a energia dele funciona, como a aura dele opera, como ele veio para perceber, guiar, veio ver antes de agir. Mas junto disso vinha também as crenças dele, crenças religiosas profundas, porque ele é um rabino ortodoxo. E naquele mesmo momento, simplesmente não houve abertura. Não porque ele tivesse errado ou porque eu estivesse errada, mas porque havia uma energia bloqueada naquele espaço. E eu percebi que por mais que eu tentasse explicar de diferentes formas, por mais que eu usasse palavras cuidadosas, exemplos sutis, conexões espirituais, aquilo não entrava. E não era resistência consciente, era algo mais profundo. Então eu entendi, não adiantava aprofundar. E essa percepção não veio da mente, veio do campo. Você já viveu algo assim? Que você está tentando conversar com alguém e nada do que você fala chega do outro lado? Ou o contrário, o outro fala e você simplesmente não consegue entender? Mesmo quando trazemos uma terceira pessoa para traduzir a conversa, ainda assim nada se encaixa. Foi aí que eu percebi algo muito importante essa semana. Isso não tem a ver com a forma como a gente fala, não tem a ver da gente ser um bom ou mau comunicador. Aliás, não existe bom ou mau comunicador. O que existe é isso, não foi concedida permissão no plano superior para que essa consciência seja revelada naquele momento. Isso já aconteceu muito comigo quando eu comecei as práticas de yoga tântrica aqui na minha cidade. Quando eu comecei, as pessoas não entendiam o que eu fazia e não entendiam o que eu falava. Muitas pessoas achavam a prática estranha. E hoje, a minha prática de yoga, que já tem essa sua própria metodologia, né, Alma Flow, ela alcança as pessoas num nível diferente, porque eu precisava me lapidar e as pessoas ao meu redor também precisavam desse tempo delas. As pessoas precisam de um tempo para entender o que é a minha prática de yoga, porque é como se fosse uma prática retiro, 1 hora de retiro, 1 hora de viagem interna. Então, um vaso espiritual, o receptor de uma ou das duas partes, às vezes, não está pronto para conter uma informação.
Então, imagina uma lâmpada de 60 watts que só consegue sustentar 60 watts de energia. Se alguém tentar transmitir 100 watts, a mensagem simplesmente não vai entrar. Não adianta insistir, não adianta explicar melhor, não adianta argumentar mais. Isso tem a ver até com o meu podcast. Não é todo mundo que vai entender o que eu estou falando aqui. E tá tudo bem. Então eu percebo algo muito simples e muito sábio. A gente tem que parar de tentar entender o conteúdo e tentar elevar pessoalmente e espiritualmente. Se eleve. E veja, essa elevação pode não ter nada a ver com o tema da conversa. Se a questão era um problema, sei lá, de economia, talvez a elevação numa conversa com o meu rabino, que não fosse de desenho humano, precisasse acontecer numa outra área da vida dele. Talvez seja emocional, talvez seja espiritual, talvez seja soltar o controle, o julgamento, o medo, o ciúme. Mas à medida que eu evoluo, à medida que eu torno mais semelhante à energia do Criador, o meu recipiente se expande. E quando eu retorno, talvez uma semana depois, com um vaso maior, um recipiente maior, aquilo que antes não fazia sentido, passa a fazer sentido. Então, se algo não faz sentido para você agora, se uma conversa está travando, se uma relação não está fluindo, lembre-se disso, você ainda não tem o recipiente para ouvir, ou a pessoa. E isso não é ruim, isso só significa que ainda há trabalho a ser feito. Mas atenção a algo muito importante, se alguém não te entende e você diz, você não tem capacidade para ouvir tal coisa, aí está o problema, porque daí você vai no julgamento, você vai para o lado reativo. No momento em que você culpa, que você julga ou aponta o outro, o seu próprio recipiente se contrai. E isso vem de um lugar reativo, machucado, emocional, sua vibração cai ainda mais. Ou seja, você se afasta exatamente do objetivo que você está tentando alcançar. E eu trago isso até se você é uma pessoa que tem o plexo solar aberto, ou se tem ali canais de energia muito abertos no seu desenho humano, por exemplo, se naturalmente a gente aprende essa analogia que a gente é as 5 pessoas que a gente convive, se você tem vários canais abertos no seu corpo, vários centros energéticos do corpo aberto, se você anda com uma pessoa que é totalmente reativa, fofoqueira, julgadora, você vai ficar também. E eu sei disso porque eu vi claramente isso na minha vida. Quando eu morava isolada de todo mundo, morava numa cidade onde eu não tinha tantos amigos e que todo mundo que eu convivia estava na mesma busca espiritual, não tinha essa coisa de fofoca, a gente tentava o máximo não fazer, era muito mais rápida a minha expansão. E quando eu cheguei para outra cidade, que era uma outra cultura, uma outra forma de viver, e as pessoas era muito natural, todo mundo falar mal de todo mundo, ou julgar, ou comparar, quando eu vi até eu estava fazendo isso. E até hoje, para mim, é um desafio voltar àquele estado de consciência que era antes. Melhorei muito já, mas às vezes é o ambiente que você está. Meu plexo também é aberto, né? Meu plexo solar. Então, tudo que a pessoa está sentindo ao meu redor, está falando, eu acabo sentindo também. Então, isso atrapalha. São as distrações que eu falei no início do episódio para vocês. São as distrações que tiram a gente do foco do que realmente é importante. E no yoga isso é muito claro. Você já percebeu que existem dias que uma postura simplesmente também não entra? Você tenta ajustar, tenta forçar, tenta corrigir. Quanto mais você força, pior fica. Nesse dia, não é a falta de técnica, é o corpo dizendo: hoje o meu recipiente é outro. Quando você aceita, respira, respeita, o corpo ele se expande com o tempo. Talvez no dia seguinte, aquela mesma postura vai acontecer sem esforço. Mesma coisa com a sua aura do projetor enxergar algo com clareza, mas se o outro não tem recipiente para aquilo, nenhuma explicação vai funcionar. Por isso que ele tem que esperar o convite. Ou o gerador ele pode tentar explicar com a maior boa vontade do mundo, mas se o outro não está pronto para responder, tudo vai virar uma frustração. Então a sabedoria ela não entra pela força, ela entra quando o recipiente está pronto. E é por isso que essa semana traz uma energia muito específica, que é a energia da aceitação.
Aceitação não é desistir do desejo, aceitação não é suprimir a dor, aceitação é sustentar tudo ao mesmo tempo. E eu continuo desejando, na verdade, expando os meus desejos, eu continuo sentindo dor, mas eu não fujo dela. E ao mesmo tempo eu tenho certeza, à luz do Criador, que este dia, este desafio, este momento, mesmo sendo difícil, assustador, sem solução aparentemente, é bom. E é justamente dessa certeza que a luz entra e mostra o próximo passo. A maioria das pessoas tenta resolver problemas antes de conectar a alma à fonte. E a gente aprende que é o oposto. Não tente resolver nada antes de se conectar com a luz. Se conecte com a fonte e o problema se resolve. E a pergunta sempre vem: como que eu me conecto com a luz? E a resposta é simples. E o lado negativo não quer que você se lembre disso. Haja como a luz. O que é a luz? É a força da certeza. Quando você diz, mesmo que não sinta, eu tenho certeza que vai dar certo, eu tenho certeza que isso já é bom, a luz entra. A luz já entra. Em vez de reclamar, em vez de contar para todo mundo o quanto você está chateado, conte o quanto você está certo, o quanto você confia. Porque a reclamação dá um alívio momentâneo, mas a certeza ela cria milagres. Você adquire essa pequena gratificação instantânea, um alívio momentâneo, mas reclamar não te torna como a luz. O Criador, a força divina, o universo, ele não reclama. Então, quando você reclama, você não está como o Criador. O Criador não tem carência. Pensa o Criador como uma força absoluta que tem tudo, um rei, sei lá, um poder absoluto. Não tem carência. Então, quando você está vivendo na carência, você não está como o Criador. O Criador, ele não sente inveja. O Criador, ele não julga. Então, se você está sentindo inveja, se você está julgando, você não está com a luz. O Criador, ele não guarda rancor. Então, se você guarda rancor de alguém, se você está amargurado com algo que alguém fez, se você se sente desrespeitado e permanece preso nisso, se você está culpando, você simplesmente não pode estar com a luz ao mesmo tempo. Você tem todo o direito de se sentir assim. E você pode escolher se sentir assim pelo resto da sua vida. Mas você não será aceito a um lugar muito específico, que é esse grupo, esse clube dos milagres. Porque milagres não coexistem com rancor, com vitimismo e reclamação. Esse grupo seleto, extremamente exclusivo dos milagres, você precisa deixar na porta antes de entrar os seus rancores, a sua mentalidade de vítima, a sua culpa, suas reclamações, e com isso na mão você não entra. Então, se existisse um local, sei lá, um clube fechado, onde você soubesse que todas as pessoas são positivas, convictas, generosas, cuidadosas, construtivas, que nunca falam mal dos outros, que só enxergam o bem das pessoas, quanto que você pagaria para fazer parte desse clube? Um clube real, exclusivo, onde no momento em que alguém começa a falar maldosamente de alguém, essa pessoa é convidada a se retirar. A força mais poderosa que existe no mundo não é as pessoas ricas, famosas, poderosas, políticos. É a força divina. É o presidente do universo. Então, você precisa agir como a luz para permanecer nesse clube de milagres. Então, lembre-se, para estar nessa egrégora de milagres, principalmente nesse mês, quem se importa com o que os outros vão estar pensando da gente, dizendo, falando? Quem se importa com o caos momentâneo que você está vivendo? Pare de investir tanta energia no que está errado. Pare de tentar convencer todo mundo a gostar de você. Pare de ficar buscando validação externa. Deixe as pessoas serem quem elas são. Pare de tentar mudar todo mundo. Simplesmente seja luz. E se está te atrapalhando, eu já falei isso em outros episódios, bloqueia, sai de perto, vive a sua vida. E não bloquear no estado de carência. Traz esse trabalho interno, vive internamente, entende que tudo é bom como está, mas cria os seus limites. Não, até aqui eu não quero conviver, eu não quero essa pessoa no meu campo energético, eu não quero porque isso me leva para um lugar, numa versão ruim de mim que eu não quero estar. Eu tenho uma amiga que me chamou para tomar um café esses dias e ela disse:
eu não me sinto confortável comigo sendo a pessoa que eu sou quando eu estou perto dessa outra pessoa, porque essa pessoa fofoca e fala mal de todo mundo. E quando eu vejo, no terceiro encontro, até eu estava falando ou fazendo algum comentário, e daí eu fui para casa me sentindo muito mal porque eu fiz esse comentário. Ou seja, ela teve que se afastar no amor, porque ela se torna, não adianta você achar que você é blindado e que você vai conseguir não falar mal de ninguém se você está num grupo de pessoas que ficam fofocando o dia inteiro. É simplesmente você está querendo se mutilar ali. Ou ficar na culpa, ou ficar na chibatada, porque você vai cair, você vai falhar. Então, deixe as pessoas serem quem elas são, pare de tentar mudar todo mundo, mas se retire. Seja a luz. Estejam com pessoas que também estão buscando a luz. Ah, mas não tem muito. Não tem muito mesmo, e vai ser cada vez mais desafiador encontrar. Às vezes você vai ter que ficar sozinho mesmo. Para agir como a luz, para se tornar uma força de luz, para se tornar uma força de certeza, para você se tornar uma força de generosidade, porque isso importa. E esse movimento Alma Flow tá muito lindo de ver como tantas pessoas que estão nessa busca estão junto aqui comigo, como tá esse movimento tá cada vez mais profundo, mais popular no crescimento. Eu trago as mentorias em grupo, eu trago as mentorias individuais, eu divido isso com vocês gratuitamente nas práticas de yoga. Estou sempre trazendo essas sabedorias para vocês, até também no podcast. E para mim, a minha ideia é expandir cada vez mais para que todo mundo consiga se sentir nessa egrégora de milagres, nesse grupo seleto de milagres, onde a gente consegue se fortalecer sendo luz. Por isso que eu coloco em inglês também, não só em português, eu quero algo que o mundo inteiro possa acessar, que é o que eu também tenho refletido. Lembre-se do poder de quem você é, do que você deseja. Não se envolva nos conflitos alheios, não entre no drama, não role, fica lá se rolando na lama, no submundo. Percebe aonde você está procurando essa luz também. Às vezes as pessoas estão indo para lugares, retiros, encontros espirituais que está na moda, e está cada vez mais essa indústria da espiritualidade vai crescer, a gente sabe disso, principalmente com a inteligência artificial. Então vai ser muito fácil você cair nos falsos gurus e falsos grupos espiritualistas, por isso que eu acredito muito na espiritualidade individual de cada um, de você aprender a desenvolver isso sozinho também, ter essa força só você e o Criador, porque às vezes você vai entrar num submundo e vai ficar lá. Então, fica lá na lama, para quê? Permaneça na sua frequência. Cuide do seu lado da rua. O resto será dado a você. Cuide do seu processo, cuide do seu desenvolvimento, o que você está fazendo para você, no seu autocuidado. Eu quero que você sinta nesse movimento Alma Flow, em tudo que eu trago para vocês, que vocês sintam que você está num lugar onde não tem julgamento, que não tem carência, que não tem falta, que não tem doença, tem só essa conexão com a luz em tudo que a gente fala, em tudo que a gente traz para o corpo. Que você viva numa vida de certeza, com autenticidade, saber ser você mesmo, compartilhar quando você precisar compartilhar, estabelecer limites quando você precisar estabelecer limites, e que a sua intenção seja sempre a mesma, o que é melhor para você, e se tornar cada vez mais como a força da cocriação, a força do universo, a força do Criador, que você se sinta plena, satisfeita e ao mesmo tempo deseja servir essa luz dessa fonte divina naquilo que ele deseja que é bom para a sua alma. Se o Criador quer que você seja bem-sucedido, você vai ser. Se Ele quer que você se case, você vai se casar. Qualquer que seja o desejo da força divina para sua alma, você vai sair de casa para buscar. Porque não é apenas você querendo algo, é o desejo do Criador querendo se revelar através de você. E é importante lembrar disso. Você não é carente, você não é inseguro, você não precisa da validação de ninguém. Você não precisa que alguém diga bom trabalho, ah, eu te amo. Você não precisa ser convidado para as festas populares da sua cidade, ficar lá na área VIP. Você não precisa provar nada para ninguém. As pessoas precisam te respeitar para conseguirem receber de você.
Mas você, pessoalmente, não precisa do respeito de ninguém para ser feliz. Você é pleno, você é completa, independente do que recebe ou deixa de receber, o seu recipiente já está cheio. Eu quero que você leve essa energia com você ao longo dos dias. Não se desvie dessa vibração, não caia nos jogos emocionais, nos jogos de poder, nas manipulações. Mantenha o seu pensamento no lugar certo, suas palavras no lugar certo, seu coração no lugar certo. E às vezes tem uma verdade que é difícil de ouvir. Muitas vezes a gente escolhe uma dor familiar em vez de uma paz desconhecida, porque não porque a gente é quebrado em algum lugar, mas porque a gente, ou não porque a gente gosta de sofrer também, mas porque a dor ela é conhecida, ela parece um lar, ela é previsível, ela parece segura. E a pessoa que sempre se envolve com pessoas, parceiros indisponíveis, ou se autossabota quando o sucesso se aproxima, ou a pessoa que mantém conflito familiar porque o drama parece mais real do que a paz, dizemos que queremos mudar, mas dizemos que queremos curar, mas algo novo aparece e parece que a pessoa volta para o padrão antigo. Por quê? Porque o ego, ele constrói uma identidade inteira em cima da dor. Se você sempre foi a pessoa que luta, quem é você que não luta? Se você sempre foi a que se sacrifica, quem é você quando começa a receber? Se você sempre foi a diferente da família, quem é você quando você entra em alinhamento? Então, às vezes, a cura parece uma traição da família, do sistema ou do papel que esperavam de você. Então, na sabedoria cabalística, a gente entende que essa culpa não vem do amor, ela vem do seu tikkun, que é o seu processo de correção de alma. O amor verdadeiro, ele não exige que você permaneça pequeno. O amor verdadeiro não pede que você sofra para permanecer. O amor verdadeiro diz: eu vou curar e ao me curar eu envio luz para toda a minha linhagem, inclusive para você. Você tem uma escolha. Você pode voltar para a dor familiar, dizer para si mesmo que esse trabalho espiritual é demais, que talvez não seja o momento, ou você pode, principalmente nesse mês, sentir o desconforto, sentir culpa, reconhecer o medo, mas continuar. E continua, porque você ama mais a sua missão de alma do que o conforto que os outros sentem ao te ver pequeno. E é exatamente por isso que as minhas mentorias da Alma Nutrida estão crescendo, porque eu trago para você o que é o seu Tikkun, qual que é o seu processo de correção de alma, junto com o seu desenho humano, junto com também a sua mecânica diária. E essas mentorias, elas não são sobre consertar ninguém, são sobre sustentar a travessia, criar espaço seguro para curar, para expandir e viver com consciência. E isso aparece nas mentorias, aparece nas práticas de yoga, aparece nos nossos encontros, no campo em que estamos construindo juntos. E com isso eu encerro a conversa de hoje. Com gratidão profunda, obrigada por estarem aqui, gratidão pela confiança, pela coragem. Comentem, compartilhem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Ainda dá tempo de você fechar a mentoria comigo, é um pacote de 6 meses incrível, onde vai acontecer essa transformação. Eu tenho pouquíssimas vagas fechando agora até o fim desse ano. E que você siga essa semana conectado com a luz, alinhado com a sua verdade, aberto ao que o Criador deseja revelar através de você. A gente se vê no tapetinho, a gente se vê nas redes. Vou deixar aqui o link do meu site, paoliael.com.br, onde tem os cursos que você pode acessar as aulas disponíveis. Tem mais de 30 aulas lá. Mais também os outros episódios aqui no podcast. Se inscreva para você ver quando tiver um novo episódio no ar. E eu vejo vocês. Um super beijo. Tchau!